nome é Jonas, tenho 27 anos e cresci num sítio isolado na zona rural de Ouro Preto, Minas Gerais. Nunca fui de acreditar em lenda, mas o que vi naquela madrugada de lua cheia me destruiu por dentro. O silêncio da mata foi quebrado por um uivo horrível. Parecia vir do meio da terra, como se o inferno tivesse aberto a boca. Meu pai estava na cidade, dormindo na casa de um primo. Eu fiquei no sítio com os cachorros e um rádio de pilha. Era por volta das 2 da manhã, quando ouvi os cães latirem com raiva, mas também com medo. Saí na varanda e os sons vinham do curral, do lado do matagal. Corri com a lanterna e a espingarda antiga na mão. A lanterna cortava a escuridão, mas eu não via nada. Só as árvores paradas e a cerca arrebentada. Os latidos cessaram de repente. O silêncio ficou tão espesso que dava para sentir no peito. Então vieram os passos. Pesados, molhados, batendo no chão de terra como se algo muito grande e faminto estivesse se aproximando. Apontando a lanterna, vi algo agachado devorando uma cabra. Era peludo, curvado, com braços grossos e patas. A luz refletiu nos olhos da criatura. Vermelhos, diabólicos. Quando virou a cabeça e me olhou, gelei inteiro. Aquilo era meio homem, meio bicho. A coisa mais monstruosa que meus olhos já viram. Gritei, atirei com a espingarda, mas o tiro só o irritou. A criatura se ergueu nas 2 pernas como um homem. Era enorme, com dentes de fera e o peito arfando. O cheiro que veio era de carniça, sangue e coisa morta. Um uivo explodiu da boca dele. Meus ouvidos doeram. Senti o medo entrar no meu osso. Corri de volta para casa, tranquei a porta e empurrei um armário contra ela. Me encostei atrás, tremendo com a arma vazia. O bicho veio logo em seguida. Subiu na varanda. Cada passo dele fazia a madeira estalar. Farejava, rosnava, bufava. E eu só pensava que ia morrer sozinho ali. Ele andava ao redor da casa. Passava perto das janelas. Arranhava as paredes com as garras. Quando parei para ouvir melhor, percebi que até os grilos tinham sumido. O mundo inteiro parecia estar se escondendo daquele bicho. Vi sua sombra pela fresta. Era maior que qualquer homem. De repente, ele tentou arrombar a porta. O primeiro impacto quase derrubou o armário. Corri para a cozinha, peguei uma faca grande, me escondi atrás da geladeira. O barulho parou. A casa ficou muda por alguns segundos, até o telhado começar a ranger. O desgraçado tinha subido. Dava para ouvir as garras arranhando as telhas, o peso dele se movendo lentamente. Peguei o celular para ligar para o meu pai. Sem sinal. Só uma barrinha fraca que caía e voltava. Quando tentei mandar uma mensagem, a bateria acabou. Fiquei no escuro, com uma faca e um medo que rasgava o peito. Do nada, ouvi algo batendo na janela da cozinha. Me aproximei devagar. Vi um focinho preto e os olhos de novo, vermelhos como fogo. A coisa me viu, deu uma patada no vidro e ele explodiu. Corri para o quarto, travei a porta, empurrei a cômoda e comecei a rezar baixinho, desesperado. Os passos pesados cruzaram o corredor. A porta tremia com os socos. A criatura cheirava o ar, rosnava. Eu me escondi dentro do guarda-roupa com a faca no colo. Meus dentes batiam. A criatura bateu mais uma vez. A madeira estalou. A qualquer momento, ele ia entrar. Na parede do quarto tinha uma escotilha antiga que levava ao forro. Subi nela e me escondi entre as telhas. A criatura entrou, destruindo tudo. Andou pelo quarto, cheirando. Subiu na cômoda, quase me achou. Senti o calor do fôlego dela. Se eu respirasse alto, estava morto. Depois de um tempo, ela saiu. Fiquei ali, escondido, por horas. Quando tudo ficou em silêncio de novo, desci. A sala estava destruída. Móveis quebrados, marcas de garras nas paredes, sangue pelo chão. Os cachorros estavam desaparecidos. Dormi dentro de um armário, trancado. Meu pai chegou no dia seguinte. Achou que era ataque de animal selvagem. Mas onça não anda em 2 patas, nem abre portas. Mostrei as pegadas no quintal. Ele ficou pálido. Chamou um senhor da região chamado Seu Arlindo. Quando ele ouviu meu relato, disse: "Foi um lobisomem." Seu Arlindo contou que lobisomens aparecem nas matas da região desde o século passado. Ouro Preto é velho, filho, e guarda coisa que ninguém mais acredita. Ele disse que a maldição ronda famílias.
que alguém ali perto já devia carregar o sangue amaldiçoado. Depois disso, reforçamos a casa toda. Grades nas janelas, trancas novas nas portas. Seu Arlindo deixou um rosário bento pendurado em cada entrada e um galo preto solto no quintal. Segundo ele, o canto do galo espanta o bicho. Aquilo parecia loucura, mas eu não ria de nada mais. Nas semanas seguintes, vizinhos começaram a falar de gritos na mata, gado morto e sombras grandes à noite. Ninguém dizia lobisomem, mas todos sabiam. Uma moça desapareceu na estrada velha que leva à Serra do Caraça. A cidade evitava o assunto, mas o medo pairava. Na lua cheia seguinte, apagamos todas as luzes. À meia-noite, o galo não cantou. Um silêncio sufocante desceu sobre o sítio. Ouvi o mesmo uivo, vindo de longe, atravessando o vale. Pegamos a espingarda e a faca e ficamos no escuro esperando. O medo secava a garganta. Ele voltou. Ouvimos os passos, os rosnados. Mas dessa vez deixamos carne com veneno no curral. A criatura comeu. Logo depois, soltou um urro estrondoso. Foi embora mancando, derrubando cerca, destruindo tudo. Na manhã seguinte, seguimos o rastro de sangue. As pegadas começavam grandes e peludas. Mais adiante eram pés humanos, descalços, sangrando. Seguiam até uma trilha escondida na mata. Paravam perto de uma mina antiga, abandonada. Ali o cheiro de podridão era insuportável. Seu Arlindo mandou a gente não entrar. Desde então, vivemos atentos. O bicho não apareceu de novo, mas sempre que a lua cresce, o ar muda. Passamos a entender os sinais. Às vezes, ainda escuto passos lá fora. E os olhos vermelhos aparecem nos meus pesadelos. Ouro Preto tem histórias que ninguém conta. Hoje moro em Mariana, mais perto da cidade, mas o medo me acompanha. A cada lua cheia, lembro daquilo tudo. A fera, o cheiro, o uivo. O lobisomem que invadiu o sítio do meu pai não era só um bicho. Era o mal puro. E às vezes eu sinto que ele ainda está por perto. Sempre fui cético, até a noite em que quase morri. Isso aconteceu em Goiás, numa fazenda antiga perto de Pirenópolis. Tinha ido visitar meu tio Zeca, que vivia isolado num terreno cercado de mata fechada. A região era linda de dia, mas ao cair da noite, um silêncio estranho se instalava, como se a natureza parasse de respirar. Naquela noite, a energia acabou por volta das 7. Tio Zeca acendeu o lampião e me avisou: "Não sai depois das 8. Aqui tem coisa que não é de Deus." Achei que fosse piada de caipira velho, mas ele não ria. Seus olhos estavam fundos e a mão tremia levemente. Ri por dentro, mas por educação. Balancei a cabeça e fui pro quarto. Às 8h30, saí para fumar um cigarro do lado de fora. O céu estava nublado, o ar parado. Então, ouvi um som vindo do mato. Um rosnado baixo, longo, gutural. Travei. Olhei na direção do som, mas não vi nada. Quando fui voltar para dentro, o portãozinho da varanda estava trancado. E meu tio, sumido. Gritei por ele. Nada. O mato se mexia e eu ouvia galhos estalando como se algo grande estivesse se aproximando. Pensei em pular o muro e correr, mas minhas pernas estavam travadas. Então vi. 2 olhos amarelos brilharam na escuridão. Aquilo não era humano. Era grande, peludo e andava em 2 patas. O peito largo e os dentes, afiados como navalhas. O bicho rosnou de novo e deu um passo à frente. Eu recuei, tropeçando no chão de terra batida. Senti o cheiro, uma mistura de carniça e sangue seco. Meu coração batia tão forte que doía. Quando gritei por socorro, o bicho deu um urro que fez os cães da vizinhança calarem. Depois, silêncio total. Até o vento parecia ter fugido. Consegui abrir o portão. Corri para dentro e bati a porta com força. Tranquei com o que pude. Madeira, cadeira, até um armário velho. O lampião tremia. Escutei passos pesados do lado de fora, como se as garras dele arranhassem o chão. Ele rodeava a casa devagar. Parou na janela do meu quarto. Eu tremia como criança. Vi a sombra dele pela cortina. Mais de 2 metros, ombros largos, focinho comprido. Deu uma fungada no vidro e uma baba grossa escorreu pela vidraça. Quando tentei ligar para o meu tio, o celular estava sem sinal.
A bateria tinha 80% antes. Agora nada. O relógio marcava 0000, congelado. A casa parecia sugada pelo tempo. A criatura tentou entrar. A porta rangeu, estalando. Cada pancada era como se um carneiro batesse contra ela. Pensei em me esconder, mas algo me dizia que ele sentia meu cheiro. Sabia onde eu estava. Sentei no canto do quarto, rezando baixinho. Algo que eu nem lembrava mais como fazia. Mas meu corpo rezava por mim. Ouvi um grito. Não o meu. Era do meu tio. Um urro horrível vindo da mata. Corri até a janela e vi o vulto dele sendo arrastado por aquela coisa. Ela o carregava como se fosse uma boneca. Corri para fora, sem pensar. O luar iluminava o chão de terra e pegadas monstruosas. Eu gritava, mas não ouvia minha própria voz. Corri pela trilha que levava ao Rio das Almas. Era o único caminho que conhecia. Sentia a criatura me seguindo, escutava a respiração, os estalos dos galhos. Virei o rosto uma vez e vi os olhos brilhando, famintos. A pele do meu tio pendia entre os dentes dele. Era real, não era lenda, era uma besta viva, faminta. Cheguei ao rio, mas estava seco. Um leito de pedras e ossos, literalmente, ossos humanos. Vi uma caveira, depois outra, algumas com marcas de garras. Caí de joelhos, sem saber o que fazer. Foi quando escutei o uivo, longo, carregado de dor e raiva. O lobisomem estava me caçando, e aquele era seu território. Subi pelas pedras, tentando alcançar uma trilha mais alta. Meu pé escorregou, caí e ralei todo o braço. O sangue escorreu, e eu sabia que agora ele sentia ainda mais meu cheiro. O bicho surgiu entre as árvores, de 4 patas, rosnando. Parei de respirar. Achei que ia morrer ali no meio do nada, esquecido. O lobisomem me encarou por segundos que pareceram horas. A respiração dele era pesada, quase humana. Então, do nada, ele se encolheu e correu para o mato. Alguém havia gritado o nome dele. Um nome antigo que ecoou pela mata. Ismael. O bicho congelou, deu um urro e sumiu na escuridão. Fiquei ali, tremendo. Dias depois, soube que Ismael era um morador da região que sumiu anos atrás. Dizem que foi amaldiçoado após matar um padre na zona rural de Corumbá de Goiás. Alguns velhos juram que o espírito do padre aparece nas noites de lua cheia, gritando o nome dele, obrigando-o a fugir como um cão assustado. Voltei para casa do meu tio pela manhã. Tudo destruído, sangue por todo lado. Achei o chapéu dele perto do fogão, mas nada do corpo, nem da criatura. Liguei para a polícia, inventei uma história qualquer. Eles revistaram, mas disseram que foi ataque de onça. Mas eu sei o que vi. Aquilo não era uma onça. Tentei voltar à minha vida normal, mas nunca consegui. Toda lua cheia, eu sonho com os olhos amarelos. Às vezes acordo com arranhões nas pernas, marcas de garras na porta. Moro em Goiânia hoje, bem longe da mata. Mas mesmo aqui, sinto que ele me observa, como se o cheiro do meu medo ainda o atraísse. Pesquisei sobre lobisomens. Encontrei lendas parecidas em Cavalcante, Formosa e até perto da Chapada dos Veadeiros. Gente que some sem deixar rastros, ossadas achadas no mato, gritos na madrugada. Um padrão sombrio. Algo antigo vive ali, nas sombras do cerrado. E os mais velhos sabem, só não falam. Um senhor em Anápolis me disse que os lobisomens são humanos amaldiçoados, condenados a viver entre 2 mundos. Alguns controlam a transformação, outros são apenas feras. Ele me olhou nos olhos e disse: se ele te escolheu, ele volta. Desde então, carrego sal grosso, crucifixo e uma faca de prata. Na última lua cheia, ouvi novamente o rosnado. Moro no 5º andar de um prédio. Mesmo assim, havia marcas de garra na janela. A polícia veio. Riram. Mas o zelador pediu demissão no dia seguinte. Disse que viu um bicho peludo no telhado, olhando para o meu apartamento. Nunca mais consegui dormir direito. Minha ex-namorada apareceu morta em fevereiro. Corpo rasgado, sem marcas de arma. A perícia achou pelos estranhos. Ela me ligou um dia antes, dizendo que um cachorro enorme a seguia. Ela morava a 40 quilômetros daqui. Comecei a me culpar. E se aquilo me seguiu e agora está matando quem se aproxima de mim? Toda noite durmo com a luz acesa. Tenho câmeras pela casa.
Uma delas travou às 2h27 da manhã na semana passada. Quando fui rever o vídeo, vi os olhos na tela por um segundo. Amarelos. Vivos. Ele estava na porta de novo. Se foi Ismael ou outro, não sei. Mas ele me caçou uma vez e vai tentar de novo. Se você está lendo isso, cuidado ao viajar para Goiás. Especialmente à noite, perto da mata. Nem toda lenda é invenção. Eu ria dessas histórias. Hoje, rezo para que ninguém passe pelo que passei. A maldição existe, o lobisomem também. E ele não esquece o cheiro da sua alma, nem o gosto do seu medo. Eu nunca fui de acreditar em histórias de lobisomem, até passar uma madrugada sozinho na mata fechada de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Tudo começou quando fui acampar com um grupo de trilheiros experientes. Na terceira noite, me afastei do acampamento para urinar, e foi aí que minha vida mudou para sempre. Era por volta de 2h da manhã. O frio cortava a pele, e a névoa era tão espessa que eu mal via onde pisava. Caminhei cerca de 50 metros floresta adentro, até me sentir longe o suficiente. O som dos grilos e da brisa entre as araucárias me acalmava, mas então tudo silenciou. Não era natural. Algo havia mudado o ambiente. Parei de urinar imediatamente. O silêncio absoluto era incômodo. Nenhum animal fazia som. Senti o cheiro de ferro no ar. Sangue? Meu corpo se arrepiou inteiro. Virei devagar e vi, entre as sombras das árvores, 2 olhos brilhando em um amarelo doentio. Estavam fixos em mim. Aquilo não era humano. Também não era um animal comum. Tentei recuar, mas tropecei em um galho. Caí de costas e o impacto tirou meu fôlego. Os olhos avançaram. A coisa saiu da sombra. Era enorme, com mais de 2 metros de altura, coberta por pelos escuros e grossos. Caminhava ereta, mas seu focinho era canino, como o de um lobo. Suas garras arranhavam os troncos ao passar. O lobisomem rosnou baixo, mas o som parecia atravessar meus ossos. Ele cheirava o ar como se identificasse meu medo. Não pensei 2 vezes. Me levantei e corri desesperado. Só ouvia minha respiração e o som de passos pesados atrás de mim. A criatura me caçava e eu sabia que não era uma simples perseguição. Corri sem rumo, rasgando a pele nos galhos, tropeçando em pedras, mas não podia parar. A criatura parecia brincar comigo, se aproximando e recuando. Quando achei que havia despistado, ouvi um uivo horrível. Longo, agudo, triste e monstruoso. Meu estômago revirou. Não era um animal chamando outro. Era um aviso. Desci por um barranco e me escondi embaixo de uma pedra caída, tentando controlar a respiração. O som dos galhos sendo quebrados ficava mais próximo. Senti a presença dele ao redor. O cheiro de carne podre tomou o ar. Fechei os olhos e rezei baixinho, com lágrimas escorrendo. Aquilo não podia ser real, mas era. O tempo parou. O lobisomem ficou ali por minutos eternos, farejando, rosnando. Depois, silêncio. Nada. Esperei mais de 1 hora até sair devagar, ainda apavorado. Minha lanterna tinha quebrado na queda. Andei no escuro total, rezando para encontrar o acampamento ou morrer logo. Qualquer uma das opções parecia aceitável. Quando finalmente vi uma fogueira ao longe, corri. Era o acampamento. Caí no chão, gritando e chorando. Meus amigos estavam em choque. Eu estava ferido, ensanguentado e em estado de choque. Gaguejei sobre o que vi. Eles não acreditaram. Disseram que provavelmente foi um lobo ou algum bicho grande. Mas eu sabia a verdade. Insisti tanto que um dos caras, um velho trilheiro chamado Jorge, me puxou para o lado. Disse em voz baixa: "Você viu o que ninguém quer ver." Ele contou que os mais antigos falam de uma criatura que ronda aquelas matas nas noites de lua minguante. Um espírito preso entre o homem e a besta. E que poucos sobrevivem ao encontro. Ficamos só mais uma noite no local. Ninguém dormiu. Quando amanheceu, partimos. No caminho de volta, vimos pegadas enormes na lama e marcas de garras em troncos altos. Jorge me olhou e disse: "Agora você entende por que evitamos esse lugar em certas épocas." Aquilo me marcou. Eu nunca mais fui o mesmo. Meses se passaram e eu comecei a ter pesadelos.
Acordava no meio da noite com o cheiro de sangue no nariz, ouvindo uivos que não vinham de lugar nenhum. Achei que era trauma, até que uma noite, em minha casa em Caxias do Sul, ouvi um arranhado na janela. Era como se garras raspassem o vidro. Fiquei paralisado. Abri a cortina com as mãos tremendo. Não havia nada. Mas na manhã seguinte, havia 3 marcas no vidro, como se uma criatura enorme tivesse passado as garras ali. Mostrei para a vizinha. Ela disse que podia ter sido um gato de 2 metros. Eu não respondi. Comecei a dormir com a luz acesa desde então. Evitei florestas, trilhas, até parques. Mas em certo ponto percebi que ele estava me seguindo, sempre à distância. Em viagens, às vezes ouvia uivos. Uma vez em Canela, senti o mesmo cheiro de ferro no ar. Outro dia, em Torres, vi olhos me encarando no fim da praia deserta, sempre longe, mas presente. Conversei com um padre sobre isso. Ele disse que certas forças são despertadas por acaso e que meu medo alimentava a coisa. Sugeriu um retiro, oração e afastamento de tudo que me lembrava aquela noite. Mas como apagar algo que vive te lembrando que está te caçando? Como fugir de algo que te marca? Resolvi voltar a São José dos Ausentes, sozinho. Queria ver se era loucura da minha cabeça ou se havia algo ali de verdade. Fui em uma noite fria de setembro. Lua minguante. Levei uma faca, lanterna e minha câmera. Andei até a clareira onde vi a criatura pela primeira vez. Nada aconteceu por horas, até o silêncio voltar. O vento parou. Os grilos sumiram. O cheiro voltou. E então, os olhos. Os mesmos olhos. Mas dessa vez ele não rosnou. Apenas me encarou. Como se dissesse, você voltou. Eu não me mexia. Não respirava. A coisa caminhou até uma árvore, arranhou o tronco e uivou. Depois sumiu, como se tivesse me poupado. Desde então, entendi que não é só um monstro. É uma entidade, algo antigo, que guarda a floresta. Não caça por fome, caça por território. E eu entrei onde não devia. O problema é que agora carrego esse peso. Carrego os olhos dele na minha mente. O cheiro, o silêncio, a ameaça. E sei que um dia ele volta. Já tentei sair do país. Fui ao Uruguai, à Argentina. Sempre o mesmo sinal. Um uivo distante. Uma marca na parede. Um vulto me observando. A coisa me marcou. E se você está lendo isso, entenda. Algumas florestas guardam segredos que não aceitam testemunhas. E às vezes, sobreviver é a maldição. Parei de contar isso para as pessoas. Me chamavam de louco. Hoje escrevo aqui como um aviso. Nunca subestime os sussurros da mata. Nem todo uivo é só um lobo. Existem coisas que caminham entre nós, e elas escolhem a dedo quem deve ver, e quem deve carregar o fardo de saber que existem. Meu corpo mudou. Às vezes sinto febres, dores nos ossos. Tenho sonhado com a lua, e minha audição ficou mais aguçada. Jorge me disse, antes de sumir, que alguns marcados acabam virando parte da floresta. Eu achava que era metáfora, mas agora começo a duvidar. Começo a sentir a fome. Se um dia você ouvir um uivo vindo de São José dos Ausentes, não investigue. Não vá até lá. Reze. Se tranque. Ignore. Porque se você enxergar os olhos dele, a sua vida muda. Assim como a minha mudou. E talvez um dia não seja mais ele que venha atrás de você. Talvez seja eu.